bem? Bom dia. Bom, pessoal, vou fazer uma breve fala, então, né? A Mariana já postou o conteúdo dela aqui, já está na pastinha ali, no nosso fórum da aula. Depois a gente passa para os debates, né? Pessoal, hoje eu trouxe, eu não sei se vai funcionar aqui, qualquer coisa a gente improvisa, deixa eu ver aqui. Vou testar a primeira vez, tá? Porque eu botei agora. Vamos ver se ele vai lá. Ah, a princípio foi. Tá? Nós vamos testar um software de avaliação de desempenho. Quer dizer, vou apresentar eles para vocês, né? E vocês depois vão testar. Né? Mas aí fiquem à vontade para fazer quando... Né? Não sei se vai dar tempo aqui, até porque não é esse o objetivo, mas pelo menos mostrar uma ferramenta, né, para vocês. E depois eu também quero ver se sobra um tempinho para eu poder demonstrar para vocês um modelo de implementação de plano de cargos e salários, que é uma das coisas que a nossa empresa faz, né? E a gente costuma levar projetos dessa natureza para as empresas, né? De avaliação de desempenho também. Então, aí eu já trago um pouco mais também da nossa vivência profissional nas empresas e o que o pessoal, como eles têm recebido isso, então já comento um pouco para você. Mas isso lá no segundo período, depois que a gente passar aí a fase de debates e tudo, e troca de experiências, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Vou passar então, já vou desarmar aqui, tá? Para a Mariana, que vai nos apresentar então um conteúdo. Tá, bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui minha aba, peraí. Então tá, acho que tá todo mundo visualizando aí a minha tela. Então, vou falar hoje sobre avaliação de desempenho, cargos, remuneração e benefícios, tá? É um assunto bem amplo de pesquisa, eu acho que também eu li bastante coisas, né? É um assunto aí, gestão de pessoas é um assunto que eu gosto muito, venho há anos lendo e estudando sobre. E quando eu peguei esse tema ali, né, e a gente tinha que definir os conceitos e os principais fundamentos em relação a isso. E se vocês forem procurar, né, qualquer literatura, artigo, livros que falam sobre gestão de pessoas, isso vai ser muito variado, né, professor? Então, depende muito, assim, da organização, porque não existe um modelo certo, né, para te pegar de avaliação de desempenho e implementar na tua organização. Cada organização, ela vai ter, né, cada empresa vai ter sua estrutura, vai ter o seu formato, a sua cultura. Isso também vai cair nessas questões de quais tipos de avaliação de desempenho, como formar a avaliação de desempenho. Em relação a cargos e remuneração, eu vou falar especificamente ali sobre plano de cargos e salários, né? E acho que é bem interessante porque é um assunto que é necessário dentro de uma empresa, né? Muitas vezes pouco trabalhado ou mal trabalhado dentro da organização, tá? Então, só para uma introduçãozinha básica, né, sobre essa temática especificamente, né, a avaliação de desempenho, cargos, remuneração e benefícios, né, eles vão ser elementos fundamentais, né, para a gente conseguir alinhar os objetivos dos colaboradores com a empresa, né, alinhar ali a questão da estratégia organizacional, para a gente saber exatamente o caminho que essa empresa está levando os colaboradores e vice-versa, né, para a gente se entender onde está o nosso papel, o que a gente está entregando, como a gente está entregando, receber os feedbacks necessários, para conseguir a gente atingir o objetivo em comum, que é atingir lá a estratégia organizacional da organização. E também se manter engajado, motivado, né, em prol ali ao trabalho do dia a dia, tá? Então, esses são os principais objetivos desses fundamentos, que eu acho que eles são bem importantes na organização. Então, vou começar, assim, a falar, né, um pouco antes de entrar ali na avaliação de desempenho, eu trago 2 questionamentos principais, né, para a gente ser feito aqui na aula, né? Do que adianta uma equipe com recursos ilimitados se não existe um acompanhamento para garantir que estão sendo utilizados da melhor forma, né? O que vale ter acesso às mais recentes tecnologias se os colaboradores não são orientados a atingir o seu potencial máximo? E é isso que entra a avaliação de desempenho, nesses questionamentos, né? Porque a avaliação de desempenho, ela vai buscar medir o grau de contribuição e o envolvimento do colaborador na execução das suas tarefas, nos seus objetivos, tanto individuais, quanto os objetivos da própria organização, tá? E a avaliação de desempenho, um dos principais também, do porquê de utilizar a avaliação de desempenho, ou como utilizar, né, dentro desse formato, é também para a gente conseguir ter, de fato, sair um pouco do subjetivo, né, trazer fatos aí, para a gente conseguir tomar decisão, né, para o líder conseguir tomar decisão, por exemplo, de uma possível promoção,
o aumento de salário, uma mudança de cargo, né? Também possibilitar, né, utilizar a ferramenta de avaliação de desempenho para conseguir passar feedbacks para o colaborador, para saber como ele pode chegar naquele objetivo, né? O que ele precisa, as ferramentas que ele precisa para poder melhorar ou poder mudar de cargo. E às vezes, muitas vezes também, não só para esse lado de aumento de salário, né, de mudar de oportunidade dentro da organização, mas também a avaliação de desempenho, ela pode auxiliar o gestor, às vezes, numa tomada de decisão que muitas vezes as empresas não querem ter, que é a rescisão, né? A demissão daquela pessoa. Porque se tu tá avaliando aquela pessoa em tempos, de uma forma contínua, e ela não está performando, e tu dá, como líder, né, os feedbacks necessários para ela melhorar, as ferramentas, o treinamento necessário, e mesmo assim ela não está contribuindo, ela não está sendo engajada, tu pode utilizar essas avaliações de desempenho para conseguir, então, tomar a decisão, porque a gente quer, né, a empresa ela quer que de fato tenha aquele retorno ali, né? Então, uma das principais questões de usar a avaliação de desempenho é para ter isso também, né? É a mesma forma, né, fazer uma analogia, a gente está aqui em sala de aula, né, a gente está apresentando cada semana, cada sábado, um de nós aqui está fazendo uma apresentação, então o Marcão ele vai analisar a nossa apresentação, ele vai ver as apresentações, né, de acordo com os temas que ele mesmo selecionou lá para cada um de nós. No final da apresentação ele pode então nos dar uma avaliação, dar uma nota referente a essa apresentação e também dar os feedbacks ali do que a gente pode melhorar nesse trabalho ou nos próximos, até em questões ali para questões de vida pessoal mesmo, né, como a gente pode se comunicar de uma forma melhor, enfim. Então, essa questão acadêmica, né, esse exemplo acadêmico, ele também entra para dentro dessa analogia da avaliação de desempenho. Por isso que também é muito importante em relação ali à empresa, ao colaborador, a gente dar esses feedbacks, proporcionar essas ferramentas ali de avaliação, para que a gente também dê essas oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, né, poder botar em probatória, fazer um plano de ação. Então, esses são basicamente os pilares ali da utilização da avaliação de desempenho. Eu trouxe aqui para vocês alguns dos tipos de avaliação de desempenho. Eu acredito que aqui cada um de nós já tenha passado em algum momento por isso, né? Talvez algumas pessoas não foi tão, não por tanta nomenclatura, mas foi uma coisa mais informal. Mas aqui eu trouxe para vocês os tipos de avaliação de desempenho que existem. Geralmente os mais comuns, assim, que eu vejo dentro das organizações é a avaliação 360, né? Que tu faz a avaliação de todo o ambiente, né? Tanto das outras pessoas para ti, então de toda a empresa, tu faz uma avaliação geral. Tem a avaliação 180 também, que ela é mais específica, a equipe com líderes e liderados, né? Avaliação 90 graus, né, que geralmente também é a avaliação do teu líder contigo, somente essas duas visões, né? Somente a visão da tua liderança ou de ti, colaborador, com o seu liderado. Avaliação por competências também, que é bem comum, avaliação por objetivos, avaliação de equipe e autoavaliação, né? Eu vou trazer também algumas visões particulares da minha empresa no meio da apresentação, tá? E quando a gente começou na primeira vez, quando a gente começou a falar sobre plano de cargos e salários, de avaliação de desempenho, PDI, né? Que esse assunto geralmente ele meio que surge junto, assim. Então a gente fazia muita questão, a gente tinha uma planilha, né, que ela é baseada nos nossos valores da organização, e a gente buscava, né, fazer muita avaliação por competência, né, por nossos comportamentos, enfim, baseados nos valores, mas a gente tinha também uma questão de autoavaliação. Então a gente olhava para aquele processo de avaliação, a gente se autoavaliava dentro dos critérios que tinham nessa planilha, dos valores da empresa, e a gente fazia lá nossos feedbacks próprios, né? E daí depois a nossa liderança ia lá e também fazia uma avaliação em relação àquele processo, e a gente sentava e conversava para alinhar os pontos que são divergentes, os pontos incomuns, para fazer um plano ali do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisava ainda fazer, entregar, ou o que estava legal, o que era bom do nosso comportamento e que a gente deveria continuar dessa forma. Mas depois de um tempo ali, a gente saiu desse mundo um pouco mais subjetivo, porque esse processo, ele não trazia muito os objetivos, as metas, as alcançáveis, ele ficava muito relacionado ao comportamento, então a gente mudou nosso critério de avaliação, a gente trabalhou um pouco mais profundamente ali com também metas e objetivos, então cada pessoa ali tem, além do comportamental, das competências também, em relação aos valores, a gente também tem as entregáveis bem claras ali, que são todas relacionadas a objetivos que a gente precisa fazer como organização a cada 3 meses, então esse é o processo que a gente tem hoje lá dentro.
Para completar aqui a questão da avaliação de desempenho, né, é importante entender, né, que é basicamente a garantia de que as pessoas estão trabalhando na manutenção e obtenção da competitividade organizacional, né. Então, esse é o objetivo da avaliação de desempenho, né, tu olhar para as pessoas que estão dentro da organização, né, verificar como é que está sendo o trabalho delas, dar as ferramentas e o plano ideal ali para que elas melhorem, que elas contribuam à organização, e existem algumas ferramentas para isso, assim, né. Uma das questões, assim, de como fazer, né, e que aí que vai a minha questão de que vai depender muito de organização para organização, mas é muito importante, né, é tu ter definido, a empresa, né, tem definido os critérios, né. Esses critérios, eles seriam basicamente o quê? É entender quais são os comportamentos importantes para a organização, o que é relevante para que aquele colaborador tenha. Ele vai ser vinculado aos soft skills, ele vai ser vinculado aos valores da organização, né? A questão das hard skills, né? O que ele precisa ter tecnicamente, o que ele precisa entregar de fato, né? Quais são os entregáveis dele. Então é importante que isso que seja muito bem claro, né? E depois, claro, você vai passar por um processo de coleta de informações, que é onde geralmente o líder vai ter, né, a observação ali com aqueles liderados ou com aquele grupo de pessoas, vai receber feedbacks de clientes, né? Porque daqui a pouco esse colaborador ele está inteirado ali com clientes, faz atendimento com o cliente, é vendedor, alguma coisa do tipo, então entender como é que está vindo esses feedbacks, né? Como é que os colegas de equipe também veem essa pessoa, esse colaborador, então ficar atento a esses processos, né? E importante também ali fazer um momento de feedback, diálogo, né? Sentar com esse colaborador, entender as motivações dele, alinhar, né, o que ele vê em relação à empresa, como é que está sendo a produção dele, como é que está sendo as entregas desse colaborador, e fazer, que é muito importante, é o plano de desenvolvimento, que é o famoso PDI, né? Dentro desse PDI lá, tu vai ter a possibilidade de acordar com aquele colaborador o que ele precisa melhorar, como ele precisa melhorar, né? Se tiver que dar o espaço, beleza, esse colaborador, ele está precisando de um treinamento de comunicação não violenta, por exemplo, né? Porque a comunicação com o cliente, comunicação com colegas de equipe está falho. Então, vamos lá proporcionar esse curso de comunicação não violenta. E vou colocar no PDI dessa pessoa, fazer o curso de comunicação não violenta em tal e tal tempo, né? E o que se espera em relação a esse curso? Se espera uma melhora de comunicação, né? Que a comunicação não seja tão direta, né? Que tenham cuidado com o uso das palavras, enfim. Então, tu vai lá no PDI e vai colocar para essa pessoa, depois de 3 meses, depois de 1 mês, dependendo do processo ali, tu vai verificar se aquilo ali de fato foi atingido ou não. É a mesma coisa que o plano de carreira, né? O plano de desenvolvimento, o PDI, ele é importante até para ver se daqui a pouco, né, você faz uma lista lá de objetivos, de entregáveis daquela pessoa, ou comportamental, e a pessoa ela entrega tudo aquilo lá. Então o líder vai olhar para aquilo lá. Então, talvez esse colaborador ele precisa de um desafio maior. Então, vamos colocar um desafio maior para esse colaborador para ver como é que ele vai entregar, para ver como é que ele vai sair, vamos avaliar ele, porque daqui a pouco ele está pronto para ir para uma outra etapa, para um outro cargo, né? Então, isso também vai facilitar bastante, né? E é muito importante, dentro de qualquer avaliação de desempenho, de qualquer processo de avaliação dentro de uma organização, é ter um acompanhamento contínuo, né? Tu vai precisar olhar para isso de tempos em tempos, vai precisar fazer parte da rotina organizacional, né, dessa empresa, porque é importante olhar para isso, né? Não adianta fazer um PDI, né, uma avaliação de desempenho e também não fazer as ações necessárias ali para verificar se de fato está sendo melhorado, se aquilo ali que foi acordado entre o líder e o liderado, né, está sendo realmente de fato feito. Então é muito importante esse processo aqui que faça parte da rotina da empresa, da rotina da liderança também olhar para isso, né? Fora questões de acompanhamento ali, né, que pode ser feito, né, o one-on-one, né, reuniões semanais a cada 15 dias, né, para também manter esse alinhamento entre aquilo que precisa ser feito ou não dentro da organização e se está alinhado com as metas dos objetivos da organização, né? Os benefícios da avaliação de desempenho, tá? Para o funcionário, basicamente, né, é conhecer as regras do jogo, né? Conhecer as expectativas da empresa e do líder, identificar os pontos fortes e fracos, trabalhar na melhoria
seu desempenho, autoavaliação e autocrítica. Então, para o funcionário, né, é importante ele saber, né, o que ele precisa fazer, como é que ele precisa fazer, se ele tem algum gap, por exemplo, alguma questão que ele precisa melhorar, estudar, né, treinar. Então, ele vai poder se olhar para o seu trabalho, para suas entregáveis e poder chegar depois, né, de um outro momento na próxima avaliação de desempenho, dizer, eu quero fazer tal coisa, ou eu preciso melhorar tal coisa. Então, já consegue trazer esse olhar ali do que pode ser feito ou não. E fazer o alinhamento das expectativas, que é muito importante, né? Um colaborador que está numa organização e que ele não sabe o que ele precisa fazer e o propósito daquelas entregas, isso não vai criar aquela motivação, aquele engajamento, então ele não vai entender e talvez ele não vai ser tão produtivo como ele poderia ser para a organização, né? Para a área, né, para o setor ou para a chefia em si, né, com a metodologia, ela vai neutralizar a subjetividade. Então, isso é uma questão que a avaliação de desempenho ela vai trazer, e, né, por experiência própria também, ela é muito importante. Às vezes, trabalhar com os métodos, né, trabalhar com as metas da empresa, os objetivos da organização, definir bem as tarefas, os projetos, aquilo que precisa ser entregue pelo colaborador, vai me facilitar muito na hora do feedback, né? Tu não vai falar só sobre questões comportamentais, ou vai trazer exemplos, né? Porque isso é uma questão da avaliação de desempenho. Tu tem que trazer exemplos factíveis para a pessoa, para ela saber de fato onde ela errou e como é que ela pode melhorar. Então, tu vai ter que falar as informações daquilo que pode melhorar, mas trazer também a solução para aquilo, não só trazer aquele feedback que muitas vezes as pessoas, os líderes, eles fazem quando estão despreparados, né? Tu precisa, aquela tua postura em determinado momento, ela não foi legal. Tá, beleza. O que não foi legal, né? O que eu podia ter feito de outra forma, né? Como é que eu podia ter atuado? Como é que eu poderia ter conversado com aquela pessoa, né? Quais as ferramentas que eu posso usar agora para melhorar, né? Eu posso ler algum livro, eu posso fazer um curso, né? O que a empresa vai disponibilizar para isso, né? Então, permite também propostas para melhoria de desempenho, então esse feedback é importante, plano de ação é importante, esclarece se o desempenho está alinhado ao esperado pela organização. Esse alinhamento também é muito importante para a organização, né, de saber ali se aquilo ali que está sendo feito, que aquilo ali está sendo entregue, de fato ele está colaborando para aquela estratégia daquela organização, por exemplo, né. Então isso é muito importante. E para a organização como um todo, para a empresa como um todo, né, avaliação do potencial humano no curto, médio e longo prazo, né, entender como é que está o nosso capital humano. Essas pessoas, elas estão sendo produtivas, elas estão colaborando para a organização, né? Como é que elas estão colaborando para a organização, né? Identificar as pessoas que necessitam de suporte e formação. Então, também, né, quando vai fazer uma avaliação de desempenho, se analisar, né, ter os gaps ali, fazer um plano, né, de, tem tal curso, então a gente pode disponibilizar, a gente vai investir nessas pessoas, as pessoas que de fato elas querem crescer com a gente, né, que elas estão entregando, sendo produtivas enfim, ou o comportamento delas é muito top, né, elas seguem os valores da empresa, então vamos dar ali uma ajuda, né, tem empresas que fazem ajuda financeira ali para treinamento, para fazer MBA, para fazer universidade, graduação, curso específico, às vezes leva, né, um grupo de colaboradores para sair da organização, para ir para São Paulo, para ir numa feira, para fazer networking. Então, isso também dá uma sensação de valorização diferente para o colaborador, né? Eu lembro da primeira vez que eu, por exemplo, fui no RD Summit, né? Quando eu fui convidada pela empresa. É tão legal tu poder sair do teu dia a dia e estar lá em outro ambiente e conhecer pessoas novas, pessoas que trabalham do mesmo lugar, assim, no mesmo tipo de empresa que você, né? E tu trocar ideias. Tem a questão também de identificar o potencial para promoção ou transferência, né? Então, nesses momentos de avaliação de desempenho, tu vai ver se a pessoa ali está alinhada com aqueles objetivos, ou se daqui a pouco ela está entregando muito mais e ela pode estar num lugar de potência muito maior, né? Então, olhar para essas pessoas, né? A organização ter esse viés de ver onde pode encaixar as peças no lugar certo, isso vai facilitar. É a mesma coisa que olhar para um jogo de xadrez no tabuleiro, né? Então, se tu sabe mexer as peças de acordo com a área ou o lugar que ela poderia estar em melhor potência para fazer a melhor jogada, por exemplo, com certeza a empresa vai estar ganhando, né, do concorrente, vai estar ganhando ali em determinado momento em relação àquele projeto que ela quer fazer, né? E para facilitar e fortalecer o processo de gestão de pessoas e desempenho, né? Então, basicamente, né, o processo de avaliação de desempenho, tá? Ele
na verdade, vai ter um plano como plano de fundo, né, a tomada de decisão, né? Então, vai facilitar muito para a organização ela saber para onde ela vai estar indo, né? Onde ela vai poder investir, né? Isso também vai ajudar ali na questão da transparência, na comunicação com aqueles colaboradores, né? Vai ficar mais claro aonde eles precisam, o que eles precisam fazer e para onde eles vão chegar, né? Então, a avaliação de desempenho ela facilita nisso, né? Não somente ali para poder no final do ano ou no final de cada 6 meses, por exemplo, dar um aumento para aquela pessoa, mas poder também ajudar ela e colocar ela no melhor lugar de potência, ou também fazer aqueles cortes que são necessários, né? Então, tem esse viés também em relação à avaliação de desempenho, tá? Agora, eu falar sobre questão de cargos e salários, né? O professor colocou ali para a gente fazer questão de botou cargos e remuneração, né? Mas eu vou trabalhar especificamente sobre o plano de cargos e salários aqui nessa apresentação. Eu só trouxe o conceito, né, de cargos e salários, né? O cargo, ele vai se referir a qualquer trabalho remunerado, né? Então, aquilo que a gente está fazendo para ganhar a vida, né? Digamos assim, ali até botou na vida na área de interesse, geralmente pode ser que comece na área de interesse, às vezes pode ser que não seja na área de interesse, mas basicamente é a pessoa, né, se dispor do seu tempo, né, da sua rotina, a estar em um lugar, né, numa empresa, para contribuir com aquela organização. E ela vai ganhar para isso, né? E o cargo ali vai ser em relação a isso também. Os salários ali também, ele vai ser todo o valor que um trabalhador vai receber na função do seu trabalho, incluindo o salário e os benefícios extras, que daí depois eu também vou falar um pouco especificamente sobre os benefícios, tá? E eu vou trazer para vocês aqui a questão do plano de cargos e salários, que eu acho que eu li bastante, até deixei referenciado aqui na apresentação um artigo que ele vai falar especificamente sobre isso, tá? Eu acho que também vale a leitura desse artigo. E quando fala de plano de cargos e salários, né, eu não sei se vocês já fizeram isso dentro da empresa de vocês, mas é algo bem difícil, é algo bem complexo de fazer, né? Porque o plano de cargos e salários, ela vai ser, assim como a avaliação de desempenho, né, uma ferramenta de gestão, né? E ela vai visar ali alinhar a estrutura salarial interna de uma organização com as práticas de mercado, garantindo a equidade e a transparência, né? Então, mais um processo de ferramenta de gestão de pessoas que vai garantir a transparência, que vai garantir o alinhamento, a comunicação para os colaboradores, né? Então, o quão importante é, além da avaliação de desempenho, ter um plano de cargos e salários ali, né? Saber onde tu tá e para onde tu tá como carreira, como pessoa, para o profissional, para a pessoa, isso é muito importante, né? E ele vai promover, então, a satisfação e motivação dos colaboradores, uma vez que permite uma visão clara de crescimento e reconhecimento. Quando a gente fala em plano de cargos e salários, tá? Para fazer o levantamento, né? Então, eu trouxe aqui as etapas do desenvolvimento de um plano de cargo e salário para vocês, que ele pode ser muito difícil, né? Então, ele vai ter diversas etapas. Aqui digamos assim, resumido em 3 etapas, né? De uma forma bem general. Então, eu vou trazer depois para vocês ali uma outra visão de como a gente pode fazer esse levantamento, né? Então, primeiro tem que entender a necessidade, né? Ela vai envolver a análise das necessidades da organização, né? Vai considerar os fatores como rotatividade, colaboradores, estrutura de remuneração e os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, a primeira questão, geralmente, né, que quando vai fazer uma mudança vai fazer um plano de cargos e salários, né? A empresa ela vai crescendo, como a gente foi falando, e tem certas coisas dentro do crescimento de uma empresa que ainda não são necessários, né? Mas quando tu começa a ter uma estrutura maior com as pessoas e daqui a pouco tu vai crescendo, teu faturamento vai aumentando, tu precisa entender onde essas pessoas vão chegar, né? Por exemplo, a Mariana começa como uma estagiária numa empresa, né? Onde é que a Mariana vai depois de ser estagiária, né? Ela vai ser júnior, ela vai ser pleno, ela vai ser sênior, né? Como é que ela pode galgar esse processo, né? De mudar de carreira, de mudar ali de cargo dentro da organização. Então, a empresa ela precisa trazer isso com clareza, ela precisa ter esse plano para que a pessoa entenda quais são os objetivos ali, o que ela pode fazer para crescer? E se a empresa de fato está crescendo, né? Eu acho que o plano de cargos e salários demonstra e mostra para as pessoas da empresa, os colaboradores, como é que a empresa está olhando para esse crescimento dela mesma, né? Então, por isso que é muito importante ali. Então, uma das principais questões também pode ser a questão do aumento dessa empresa, né, dessa estrutura organizacional está aumentando, está contratando pessoas, ou também pela questão de rotatividade, né? Tá saindo muitas pessoas da minha empresa. Geralmente em áreas de tecnologia isso acontece bastante, né?
Então, quando começa a ter aquela leva de pessoas, sai uma, sai duas, e daí tu vai olhar para onde as pessoas se encaminharam. Ah, elas se encaminharam para a empresa X. Ah, a empresa X, ela é parecida com a nossa, né? E agora foi mais uma pessoa para essa empresa, ela mudou de empresa. Por que será, né? Será que a gente não está sendo atrativo o suficiente? Será que os nossos salários, nosso plano de carreira, ele não está colaborando com a permanência dessas pessoas na organização? Então, esse é o momento de fazer o levantamento, analisar, ver as necessidades de fato. Depois tem uma outra fase que é a questão de descrição de cargo, né? Ela é muito importante para a organização ter essas descrições de cargos todas escritas, né? Todas documentadas e ter o processo dela, porque tu vai conseguir entender as atividades daquele cargo, as responsabilidades daquele cargo, tudo que é de competência, hard skills, soft skills, que é exigido daquele cargo, até isso para facilitar depois para fazer contratação, fazer o lançamento daquelas vagas no LinkedIn, no Instagram, né? Tu ter isso já bem definido, isso facilita também para ter ali aqui basicamente a visão do organograma daquela organização, a estrutura bem clara e objetiva, né? Para ajudar ali daí no processo de recrutamento, gestão de desempenho, enfim, tá? Então, isso é uma questão muito importante ter. Geralmente, as pessoas, quando vão fazer a descrição dos cargos, né, a pessoa, o colaborador, né, uma das questões de aplicação para descrição de cargos, né? Ou tem um consultor que vai lá e fazer entrevista, vai perguntar para a pessoa, qual é o teu cargo? Tá, esse é o teu nome do teu cargo. O que tu faz? Daí vai lá e descreve as atividades. Daí vai lá, quais são as tuas responsabilidades no dia a dia? Daí vai lá e coloca as tuas responsabilidades, né? Tu tem um curso superior, tu tem um treinamento tal, daí tu vai e descreve. Daí depois tu vai lá e bate essas informações, né? Daí tu começa a fazer a pesquisa de mercado para entender como é que tá a questão o salário médio para aquele cargo, se aquelas atividades são compatíveis ou não com aquela descrição que aquela pessoa colocou, porque daqui a pouco, se não está batendo com aquela descrição, então, tem alguma coisa errada, pode ser, né, basicamente um pouco de desvio de função, então vamos ajeitar isso aqui. Então, ter todo esse processo. Até o Martins, acho que na aula passada, ele comentou alguma coisa ali, né, quando ele olhou para a questão da descrição das atividades, né, Martins, da tua equipe lá, da tua própria também. Então, isso, quando tu fez essa alteração lá, tu também já teve a possibilidade de olhar e reavaliar a questão daquele salário para ser pago para aquela tua equipe, então tu valorizou eles um pouco mais. Então, para ver como é importante ter, imagina, né, se o Martins tivesse olhado para essas informações e passado para RH e o RH falado assim, mas a gente não sabe, a gente não tem certeza, né? E daí daqui a pouco evita de dar um aumento salarial, ou daqui a pouco não dá o aumento, de fato não dá o aumento salarial, ou dá mais, né? Porque depois que tu dá o aumento salarial, tu não tem como voltar atrás, né? Então daqui a pouco tu tá pagando as pessoas de forma errada, e daí a empresa já não sabe para onde tá o furo, então vai ter que fazer toda uma reestruturação, e pode ser bem mais ruim, né? Então tem toda essa questão ali que de fato é importante, por isso que é importante ter isso dentro da organização, né? Eu trouxe também um outro passo a passo aqui que eu peguei de uma consultoria, mas só para vocês analisarem e verificarem de uma forma mais simbólica, né? Porque aqui tem todas as imagens e eu acho que fica bem legal, né? Por exemplo, que tem a questão da divulgação interna, né? Então, o primeiro passo ali é entender um pouco, então, como é que está sendo essa divulgação, né? Comunicar às pessoas de dentro que tu vai fazer esse formato, né, que tá olhando para o plano de cargos e salários, que tá olhando para a questão de cargo, né, que tá fazendo essa mudança, né, e buscar depois fazer o levantamento da descrição de cargos, e tem várias formas como tu pode fazer por entrevista, tu pode pedir para que o colaborador escreva. Eu lembro que uma época, quando a gente começou a fazer lá na empresa a questão do plano de cargos e salários, a gente tinha um documento que a gente preenchia esse documento, né, e a gente entregava esse documento. Eu tenho até hoje esses documentos preenchidos ali de toda a estrutura da equipe comercial, por exemplo, de todas as atividades que eu fazia na época, que os meus colaboradores faziam na época, e depois a gente vai passar para uma próxima questão, que seria a avaliação desses cargos, né, para verificar se de fato faz sentido ou não, o que não está colaborando, o que não faz sentido, porque às vezes vai olhar na descrição, então às vezes tem coisas que talvez não deveria fazer, né, ou talvez de acordo com o mercado, na descrição daquele cargo, já não é tão interessante, então tem que fazer as alterações necessárias ali nesse processo.
A pesquisa salarial, nem se fala, é muito importante, tem que fazer essa pesquisa salarial para saber como é que é a média daquele cargo, quanto está sendo pago, quanto as empresas que são nossas né, competidoras ali estão pagando seus colaboradores. Algumas empresas colocam isso também, o valor na vaga. Isso é uma opção ali que acontece muito. Tem empresas que não gostam de colocar quanto vai pedir para aquele colaborador, por exemplo. Fazer a formulação daquela tabela salarial, tem que ter, junto com a descrição do cargo lá, o organograma bem claro, bem definido, e como é que estão aquelas posições dos cargos, né? Também ter essas informações ali, o crescimento da tabela salarial daquele cargo. A reunião que é importante de calibragem, o momento de discussão, de feedback, de aprimoramento, para ver o que funciona e o que não funciona, né? Verificar os possíveis enquadres de cargos salariais, né? Então, isso também é muito importante, porque quando vai mexer no plano de carreira, né, plano de cargos e salários ali, isso com certeza vai fazer algumas alterações, vai ter algumas nomenclaturas diferentes, né? Vai talvez verificar que aquela pessoa que estava num cargo júnior, pode ser que ela estava num cargo pleno, por exemplo, né? Então, tem que fazer essa alteração, né? Sempre para mais, nunca para menos, no caso, né? E fazer a implementação da política de cargos e salários, né? É muito importante que tu tenha isso processual e documentado, né? Tu tem que ter lá uma possibilidade de verificar esse documento, e esse documento ser um documento vivo, né? Que em tempos tu vai olhar, o RH, a gestão de pessoas vai olhar para isso e vai fazer lá a nova pesquisa salarial, vai lá verificar como é que tá essa tabela e fazer as alterações necessárias, né? E eu acho que é um momento muito importante dentro da organização, a gente fala muito em comunicação, né? Comunicação, transparência, alinhamento. Então, sempre quando fizer a questão, ter o plano de cargos e salários, ou até a pessoa que está fazendo o onboarding, entrando dentro daquela organização, ela entender esse organograma, ela entender onde ela está e para onde ela pode ir, né? Porque às vezes, muitas vezes, ali, olhar para o organograma, olhar para a descrição dos cargos, pode ser que tu entre como um júnior em determinado cargo e tu se vê, né, em outro cargo. Então, como é que tu pode galgar? Como é que tu pode olhar para o seu autodesenvolvimento, olhar para aquilo que tu pode fazer? Eu acho que também a questão do plano de cargo e salário está muito vinculado com a avaliação, né? Então, olhar para isso, né? Muitas vezes, né, quando a gente vai apresentar, a empresa vai apresentar lá o plano de cargos e salários, ela só vai deixar de fora o salário de cada cargo, né? Isso geralmente não é muito interessante fazer. Eu deixei aqui para vocês, tá? Eu não vou passar. Isso aqui é bem rapidinho, é um vídeo no YouTube que ela é uma consultora, tá? Ela é de uma empresa da Ropen Consultoria. E ela fala especificamente sobre cargos, salários e benefícios de um plano, de um bom plano, tá? Tem 5 minutos esse vídeo, eu deixei lá na apresentação que eu coloquei na sala virtual lá, então só clicar no link daí que tá lá. Peraí que para mim aqui não mudou. Agora mudou. Beleza. Vou falar sobre os benefícios corporativos, o último tópico aqui do tema, tá? Os benefícios, acho que é a questão mais legal de todas, né? Acho que todo mundo gosta. E os benefícios, eles fazem parte do salário, né? Tanto aqueles benefícios que são, de fato, os legais, quanto aqueles que a gente pode ganhar, que são os diferentes, né? Aqueles benefícios que as empresas adoram colocar na descrição das vagas, né? No LinkedIn, então, às vezes tem uma lista de benefícios e a gente lê aqueles benefícios e muitos deles não são benefícios de fato, né? Então, é bem interessante, assim. Mas só para trazer um contexto, né? A origem do benefício corporativo, ele surgiu na década de 40, lá no governo de Getúlio Vargas, né? Então, eu também deixei o artigo lá no final para ler, que ele fala sobre toda a construção dos benefícios corporativos, da história, com muito mais profundidade dos benefícios corporativos, é bem interessante, tá? Então, foi lá no governo de Getúlio Vargas, né, que foi vista essa questão de melhorar a vida dos trabalhadores, né, instituindo então a jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, entre outros direitos, tá? Os tipos de benefícios que a gente pode encontrar, basicamente, né? Então, benefícios legais, eles que incluem no FGTS, férias remuneradas, 13º salário, licença maternidade, vale transporte, entre outras previstas daí no CLT, né? Os benefícios espontâneos, né? Isso que a gente gosta também, né? Oferecidos voluntariamente pelas empresas para atrair e reter talentos, como plano de saúde, auxílio educação, ginástica laboral, auxílio home office, né? Tem hoje vários outros lá que estão surgindo, por exemplo. Benefícios flexíveis, né, que permitem que o colaborador escolha de acordo com as suas necessidades, promovendo maior satisfação e motivação no trabalho. Hoje em dia, inclusive, para essa questão dos benefícios flexíveis, né, a gente tem até, não sei se vocês têm na organização de vocês, mas eu não sei se vocês conhecem, talvez o Martins tenha. Hoje, por exemplo, existe o cartão do iFood, né?
que é o benefício, e também tem o Caju. Lá tu pode, a empresa vai lá e coloca, faz a carga do valor tal, e dentro desses benefícios a pessoa pode escolher com o que ela quer gastar, se ela quer gastar com bem-estar, se ela quer gastar com questões de saúde, se ela quer ir no mercado, se ela quer botar gasolina no carro, se ela quer pagar Uber, ou se ela quer, por exemplo, pagar uma conta de luz, de internet. Então, hoje tem muito mais facilidade, assim, até eu ia trazer uma imagem do Caju para vocês ali, onde dá para colocar o saldo e tu brincar com o saldo dentro, eu tenho no meu aplicativo aqui no meu celular, e, enfim, então é bem interessante que hoje essas formas de benefícios, eles são atrativos dentro de uma vaga, né, e muitas vezes, quando a gente vai olhar uma vaga dentro do LinkedIn, por exemplo, acho que uma das primeiras coisas que a pessoa que está olhando a vaga, buscando a vaga, nem é a descrição daquele cargo, ela vai ali pelas informações que estão naqueles benefícios, o que aquela empresa ela pode me dar, né, diferente da empresa que eu tô hoje. Então isso é uma questão que hoje muitas pessoas vão olhar para esses tópicos, vão olhar para essas questões, né. É a mesma coisa se a empresa lá tem a questão do trabalho híbrido, se ela é home office, então esse hoje em dia são as duas coisas que as pessoas mais olham dentro de uma vaga e o que torna a vaga atrativa, né. Então, basicamente, os benefícios para a empresa, né, é para ajudar a atrair e reter talentos, né, para aumentar a produtividade, reduzindo os custos com rotatividade. Para os colaboradores, né, então proporciona segurança, melhor qualidade de vida e maior satisfação no ambiente de trabalho. Então, quanto mais benefícios tiver ali para a pessoa, né, ela vai utilizar esses benefícios do formato como ela quiser, né, se eles são flexíveis ou não. Isso vai facilitar na visão da pessoa ali de engajar, de querer que ela fique na organização, porque ela quer, deseja ficar com aquele benefício, por exemplo, né? Então eu trouxe também os pontos ali que são de importância, né? Por exemplo, que esses benefícios eles vão atrair, vão ajudar. Na questão de atração e retenção de talentos, eu acho que isso fica bem claro, né? Que isso torna tudo muito mais atraente, né, para a organização. A importância, daí dentro do artigo, tá? Esses 3 pontos aqui são trazidos dentro desse artigo que eu li. E ele fala ali também que tem uma pesquisa dentro, se eu não me engano, da importância do plano de saúde, tá? E ele traz ali que um dos benefícios, né, que são mais valorizados pelos colaboradores é muito a questão do plano de saúde, que ele vai contribuir ali para a saúde e bem-estar daquela pessoa, né, para ajudar na prevenção de doenças, né, e tudo mais. Então, por mais que seja uma coisa às vezes tão simples, né, mas é algo que atrai aquela pessoa, né. Ah, tem plano de saúde? Eu várias vezes, inclusive, quando eu entrei, assim, foi começar a entrar no mercado de trabalho, eu lembro da minha mãe perguntando: "Tá, mas tem plano de saúde?" Né, então daí eu olhava, a gente conversava: "Não, tem plano de saúde", é sempre o plano de saúde, sempre era um motivo, acho que agora talvez não seja tão, assim, importante assim mais, né. E tem a questão que o próprio Diego trouxe na aula passada da teoria de Maslow, né, aplicada, né, então eu até nem trouxe aqui a pirâmide de Maslow, porque a gente conversou semana passada sobre ela, mas ela vai relacionar os benefícios corporativos às necessidades básicas, né. Então vai incluir desde a segurança até a realização pessoal, promovendo a motivação dos colaboradores, e como é importante também, talvez, né, olhar para essa pirâmide de Maslow, né, e verificar, né, quais etapas os colaboradores estão, né, e fazer uma pesquisa interna, talvez em tempos na organização, entender se existem mais pessoas júnior, pleno, sênior, entender quais são, né, a maturidade desses colaboradores dentro da organização e tentar aplicar esses benefícios, né, de uma forma com que seja compatível com esse momento desses colaboradores, né? Porque a gente falou também na aula passada que muitas vezes, né, um funcionário pleno, uma liderança, né, que já está num cargo há mais tempo, que já está há mais de 7 anos dentro da organização, não vai ter mais a mesma visão, não vai ter mais os mesmos objetivos de um estagiário, né? Não vai olhar para aquele benefício da mesma forma do que quando entrou anos atrás, né? Então, talvez olhar para isso, né, olhar para esses movimentos de mudança, entender que a gente precisa de incentivos diferentes para quando os cargos eles estão diferentes, né? Ganhar uma promoção, o que vai ser interessante, né? Até comentei na aula passada, quando a gente fez uma pesquisa um mês passado, de uma forma bem qualitativa, né? E a gente perguntou para as pessoas, né, o que te faz feliz, né? O que te faz agora ser reconhecido dentro da empresa? Então, tem várias possibilidades. Ah, é uma viagem, é ganhar um vale para usar de uma forma que quiser, é um spa day, por exemplo. Spa day também é uma coisa muito comum nas empresas, né? Então, o que é para ti? Né? Daí vai ter diversas respostas, e geralmente, pelo grau de tempo da pessoa dentro da empresa, ela vai ser uma, né? O grau de maturidade, né? O cargo que ela tá vai ser diferente.
Então, sempre talvez olhar ali, ser um pouco mais equilibrado em relação a isso, né? Olhar um pouco assim de uma forma personalizada para essas pessoas, né? E tu pode colocar isso tanto dentro da questão do plano de cargos e salários, pode definir processual lá, criar a documentação necessária. Eu também deixei um videozinho para vocês, esse aqui é bem curtinho também, e ele explica de uma forma bem dinâmica, né, e bem em desenho, assim, as diferenças dos benefícios corporativos. Ele explica o que é benefício de fato por lei, né, o que é obrigatório para a empresa e aquilo que pode ser o adicional. E a gente vai se encaminhando para a conclusão, tá? Eu falei demais aqui, mas o que a gente precisa entender para a reflexão, né? É que a avaliação de desempenho, ela vai oferecer um feedback, né, para ajudar no crescimento individual do colaborador, né? Ele vai contribuir para que o alinhamento ele seja feito, né, em relação àquelas entregas, se de fato aquele colaborador está sendo produtivo, se de fato aquele colaborador ele está alinhado com os objetivos organizacionais, se o comportamento dele é compatível com aqueles valores que a empresa ela quer, né? E a questão da estrutura de cargos é para facilitar o entendimento das responsabilidades, né, entender o papel de cada pessoa dentro da organização, né, as oportunidades que ela vai ter de carreira, que isso é uma questão muito importante para um colaborador, para que ele fique numa empresa, que, né, que ele engaje cada vez mais, que ele motive dentro da organização, ele precisa entender o papel daquilo que ele está fazendo. Ele precisa ver, de fato, onde ele pode chegar, né? E ter essas informações claras. E eu acho que eu vejo muito assim dentro das organizações, quando as pessoas começam a ficar perdidas, é porque elas não têm as informações claras, elas não têm transparência daquilo que elas estão fazendo, por que elas estão fazendo e como elas podem chegar numa mudança de carreira. Porque todo mundo quer, né, prosperar. A gente quer crescer, a gente quer ganhar cada vez mais, né? Então a gente quer ter os benefícios. Então tudo isso vai se comunicar, né? Vai ser um alinhamento ali, né? E a questão de ter uma política de remuneração, né, e de benefícios mais competitivos não vai só atrair e reter os talentos, mas vai aumentar a satisfação e o engajamento da equipe, né? Eu acho que é isso que as empresas elas querem, de fato. Elas querem que as pessoas certas fiquem na organização com elas e por mais tempo possível, né? E para isso tu tem que ter esse ambiente, tu vai ter que ter esse ambiente ali de possibilidade de crescimento e desenvolvimento, né? Acho que hoje, por exemplo, para mim, né, eu tô me encaminhando aí há 10 anos de empresa, e se eu não tivesse oportunidade de crescimento e de me desenvolver dentro da minha organização e verificar lá, além do financeiro, com certeza, né, mas além de ter essas questões todas ali, eu não estaria dentro da organização por todo esse tempo, por esses 10 anos, né, eu poderia procurar oportunidades fora, eu tenho certeza que eu conseguiria, né? Mas então é essa questão, né? Olhar para isso, né? Ter essas informações claras, ter esses objetivos bem colocados, porque é muito mais fácil a empresa, ela ter aquele talento, reter aquelas pessoas que ela quer, naquele lugar de potência, onde elas podem colocar aquelas pessoas que de fato elas confiem, né? Que elas sejam leal à marca da organização, para que elas consigam ser produtivas, né? Porque uma empresa com uma alta rotatividade, isso só gera custo para dentro da organização, né? A gente sabe quanto custa uma demissão. Uma demissão é cara, né? E quanto mais tempo aquela pessoa está dentro daquela organização e ela é demitida, aquilo ali se torna um custo muito grande, né? Então, imagina tu ter um alto turnover durante um ano, né? Quanto isso pode contribuir para uma má performance da organização naquele ano, naquele faturamento daquele ano, né? Porque daqui a pouco aquele valor podia estar investindo em outras coisas, poderia estar investido num ambiente mais amigável, em benefícios, em promoções, né? Em pagamentos de outras formas ali, né? Enfim, então tem toda essa questão, assim, né? Do que é importante ali para a organização. Então tá, eu deixei aqui todas as fontes, tá? Eu deixei os sites fora os links ali que eu coloquei dos vídeos, tá? Que já estão nos PPTs, né? Mas eu coloquei ali os 2 artigos que eu trabalhei, basicamente. E também deixei os sites de outros lugares ali que eu vi as apresentações e tudo mais. É isso, professor. Muito bem. Só um breve comentário, tá? Que o Mariana já foi até corroborado aí pelos teus colegas, tá? A tua exposição de conteúdos é muito boa, assim, né? A gente consegue entender início, meio e fim bem direitinho. Mesmo que os colegas também não desempenhem bem nesse aspecto, mas tem conseguido aí nos trazer. Eu não faria melhor, tá? Eu já vou te dizendo, eu não faria melhor. Acho que tu conseguiu resumir bem os conteúdos aí, tá?
Muito bom. Porque é um conteúdo bem legal, né, na verdade, né, professor? Tu pode até falar mais sobre isso, mas é um conteúdo muito amplo essa questão de avaliação de desempenho, e ele tem vários, inclusive ferramentas, né? E até tu vai apresentar depois, tu falou, e até uma coisa assim, uma curiosidade mais, né? Quando eu comecei no mundo de gestão de pessoas, tá? Eu tinha muito esse livro aqui, eu gosto muito desse autor, né? E é um livro que, na verdade, se vocês têm interesse de pegar, né, e tudo mais, para quem não conhece, nunca trabalhou com gestão de pessoas e tem curiosidade em saber, ele é um livro que ele é muito conceitual. Ele vai falar o conceito da informação e vai te dar lá, por exemplo, como tu aplicar uma avaliação de desempenho. Ele vai dar um modelo. Então é muito interessante. Claro, tu vai ter que adaptar, tu vai ter que ler, tu vai ter que montar, tu vai ter que fazer de acordo com a tua necessidade. Mas quando eu comecei, né, esse livro ali, ele me ajudou bastante, assim. E daí até pesquisei esses artigos, tem uns artigos bem interessantes, principalmente esses que falam sobre a questão de salário, né? Esses dois aqui que eu coloquei, e são bem legais de ler. Eles trazem uma questão mais histórica, assim, então, enfim. Só para comentar. O Chiavenato, ele tá na lista nossa ali, tá, pessoal? Se vocês buscarem, é o plano da disciplina, tá? Mas ele é um livro físico, tá? Então, se alguém quiser poder ter contato, teria que solicitar na biblioteca. Mas está à disposição de vocês, tá? E ele é bastante usado, né? O Chiavenato é um autor renomado no mundo da administração, né? Muito usado na graduação, tá? Porém, ele se especializou, né? Os livros mais proeminentes deles estão justamente na área de pessoas, né? Então, por isso que ele é bastante usado, tá? A referência também tá boa, viu? Bom, pessoal, nós vamos agora para os debates. Eu tenho alguns pontos, assim, algumas premissas para nortear, porque, de fato, esses assuntos que a Mariana nos traz, eles talvez sejam os mais sensíveis, né? Pensa bem, né? Eu estou falando de que alguém olha o meu trabalho e me dá um feedback, bom ou não. Depois eu estou falando de alguém de um conjunto de regras que vai estabelecer quanto eu vou ganhar, e aí eu posso estar satisfeito ou não. E também quanto a complementos, né, benefícios que melhoram o bem-estar, a qualidade de vida, também posso estar satisfeito ou não. Então, eles são muito sensíveis, eles são diretamente... todos nós passamos por isso nas nossas organizações. Eu tenho a minha vivência do tempo de fumageira, passei por todas essas experiências aí, e também passei depois como consultor na condição de implementador, né, de projetos de desenvolvimento desses subsistemas de pessoas. Acredito que vocês, em maior ou menor grau também, eu continuo passando isso, tá, pessoal? Na condição de empregado da Unip, sou professor, né? A gente também tem lá a nossa avaliação de desempenho, que é feita diretamente pelos estudantes, e mais os feedbacks que a gente ganha do coordenador ali de departamento, né? Então, a Unisc tem um sistema, né, que, claro, daí abarca mais os técnicos administrativos, e tem lá o seu plano de cargos e salários, tem lá os seus benefícios. Então, a gente continua vivendo isso, né, dos dois lados, do lado de quem recebe e do lado de quem propõe e depois implementa. Tá? Eu vou tentar depois, na minha fala, mas eu quero ouvir de vocês primeiro, trazer algumas vivências aí, mas eu acredito que vocês tenham a mesma trajetória ali, né, de experiências, né? Então, o que eu queria colocar como premissa? Vocês têm todo o direito de falar à vontade desses temas aí, tá? Pelo lado do bom, pelo lado do não bom. Às vezes a gente tem experiências positivas nesses contextos, e às vezes nem tanto, né? Decepcionantes, frustrantes, tá? Isso não quer dizer, tá, pessoal? Eu sempre coloco assim que a empresa está errada, tá? No mundo da gestão não tem dogmas, né? Isso aqui é o certo e se não fizer isso, está tudo errado. Não, tu tem as práticas mais recomendadas, as melhores práticas. Isso vale para pessoas, vale para operações, vale para tudo. E o que interessa é se deu ou não deu resultado. No mundo, eu sou pragmático. Tá? Então, tem coisas que eu mesmo já vivenciei dando muito certo na empresa A, aí tu leva o mesmo modelo para a empresa B, achando que vai dar certo, vai ter o mesmo sucesso, e o resultado é totalmente diferente. Tem até que abortar a implementação ou mudar todo o projeto, porque não... Aquela cultura, naquele ambiente ali, não fechou. Tá? E então, eu imagino que vocês tenham tido as experiências de vocês, ou estão tendo, né? E eu queria, então, que vocês, no debate com a Mariana tem
nos trouxe o conteúdo, ela pode também enriquecer com o estudo dela, né, os artigos que ela nos trouxe, e para a gente poder, então, fomentar esse nosso debate no dia de hoje. Fiquem à vontade, então, tá, pessoal? Alguém quer se manifestar primeiramente? Eu acho que eu posso começar, então, porque eu tenho uma experiência, assim, na questão dos Correios, que é uma empresa muito bem estruturada nessa questão do PCCS. Eles têm três planos de cargos e salários históricos, né? O 89, 95 e 2008. Ele é um pouco diferente ali do que a Mariana falou, porque, claro, ele não traz os benefícios, né? Os benefícios eles deixaram até, assim, como ponto estratégico a questão dos acordos coletivos, né? Então, são negociados ano a ano. No cargos e salários, eles colocaram, assim, chama-se PCCS aqui, né, para nós, eles colocaram, assim, basicamente, assim, os cargos, atribuições dos cargos, né, e os níveis ali, por exemplo, NS, nível superior para advogado, administrador, enfim, engenheiros, né, pessoal da saúde, os NMs, que é os níveis médios, daí o pessoal do nível médio, mais operacional, né, tem técnico também, esse basicamente é o de 2008. E ele traz, assim, eu vejo que o mote, até a Mari colocou, assim, muito bem, eu acho que o mote dessas ferramentas, tanto o PCCS quanto a avaliação, é a transparência, né? E eu vejo que isso é uma faca de dois gumes. E aí que eu queria trazer essa situação para o Correio. Porque, assim, ok, no momento em que tu coloca assim, tá, Diego, tu vai desempenhar o cargo, vamos pegar o Correio que eu conheço ali, né? O cargo de carteiro. Então, o teu cargo é agente de Correios, atividade distribuição externa, ok. Tem a descrição. Qualquer coisa que saia daquilo ali é desvio de função. Ou seja, tem um potencial de gerar um passivo para a empresa. Olha o tamanho do problema, né? Se isso não for implementado da forma certa, né? Outra situação que tem também no cargo de salários do Correio é a progressão. Então, eles têm as progressões salariais, né? As progressões são horizontais, né? Dentro do cargo médio. Então, ali tem, por exemplo, basicamente de 2 em 2 anos, a pessoa vai aumentando o salário. A cada 2 anos é por mérito, depois 2 anos é por tempo, né? Então, a cada 2 anos vai recebendo uma progressão salarial, até chegar ao máximo. Historicamente, eu vejo assim que isso cria um passivo trabalhista, porque agora mesmo nós temos quase 1.000 ações para ingressar, justamente discutindo isso, porque não foi implementado de forma certa. Olha o passivo trabalhista que gera um PCCS mal feito. Então, a gente tem que ver muito bem, assim, a Mari falou muito bem ali, não basta só fazer no papel bonitinho ali, tem que olhar para ver como que isso vai se encaixar na empresa, né? Não é simplesmente pegar, assim, uma questão pronta e vamos replicar em qualquer coisa, né? Em todas as empresas. Eu vejo muito isso, assim, esse é um perigo também, né? E a avaliação é a mesma situação. Me parece assim, nós temos que ter esses critérios, mas tem que ter essa questão da implementação muito clara, né? E aí já encaminhando mais para uma questão de pergunta mesmo, porque o professor colocou ali da avaliação da própria Unisc, né? Me parece, professor, que aqui seria quase uma avaliação 360, né? Esse E eu vejo que essa 360, até eu me deparei na minha pesquisa ali da apresentação, eu me deparei com essa avaliação, e eu vejo, assim, que não me parece que seja para todas as instituições, né? Porque ela tem uns pontos muito frágeis. Porque eu vejo assim, como eu falei ali no início, qual é o mote dessas ferramentas que nós estamos falando agora? Transparência. E tentar tirar o viés da subjetividade. Sim. Mas a avaliação 360, nós não temos como... É difícil, né, tirar esse viés da subjetividade, especialmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, com alunos, né? Ou no caso dos Correios, a gente pegaria assim, o pessoal do operacional. Como é que nós vamos tirar esse... É difícil. Eu não sei, Mari, se tu chegou a te defrontar com essa situação nas tuas leituras ali, sobre essa questão ou na tua própria prática ali profissional, né, da questão dessa avaliação 360. Eu, na verdade, assim, quando vai fazer a leitura dessas avaliações, esse tipo de avaliação de desempenho, né, nunca tem o lado ruim, né, porque essa questão de ferramenta mesmo, ela vai muito de acordo com a organização em si,
né? Então, vai como tu vai estruturar, como tu vai fazer. Então, tem lá né, como é que funciona a ferramenta, mas não quais são as consequências dela, né? Basicamente, né? Mas o que eu, na minha visão, né, no que eu trabalho, assim, eu vejo que é muito comum a avaliação de 360. Né? Ela é a mais comum de todas. Acho que a maioria das organizações ela já tem trabalhado dessa forma. E para mim tem esse nível de subjetividade, assim, né? Então eu particularmente gosto muito de trabalhar e a gente trabalha na nossa empresa lá muito com a questão das competências, né, e da questão dos objetivos. Porque para mim o objetivo, né, o que tu trabalha ali com as metas, com os resultados da organização, tu entende ali o que tu precisa entregar e tu definir os objetivos claros para o colaborador, ele vai entender de uma forma muito clara, né? Por exemplo, até podia ter baixado aqui a planilha para vocês, porque eu poderia mostrar o meu PDI, por exemplo, né? Mas agora eu não baixei, daí vai aparecer outras coisas. Mas aí, por exemplo, assim, a gente tem 2 colunas, né? A gente vai ter o meu PDI, ele vai, faz parte da minha avaliação de desempenho, né? Onde vai uma coluna, vai ter esses objetivos, que eles estão ligados aos objetivos comuns, né? O comum da organização. Então, por exemplo, assim, por exemplo, tem entrega, eu tenho que entregar o projeto de produto X. Tá? E eu tenho esse tempo, que geralmente são 3 meses, daí dentro desse meu tempo que eu tenho para entregar, eu vou me organizar, porque eu sou autônoma, eu vou me organizar e eu vou estruturar esse projeto, porque eu tenho que entregar essa meta, esse objetivo em comum até o final do meu PDI. E é da questão comportamental, né? Porque o comportamental, para mim, também ele é muito importante, porque é uma coisa que eu até nem esqueci de falar, porque a nossa empresa demite mais por comportamento do que por falta de entrega. Né, a não ser que isso ali seja muito rotineiro, né? Se a falta de entrega, a falta de produtividade, ela vai se arrastando, né? A cada avaliação é sempre o mesmo problema, daí sim ela é um ponto gravíssimo de atenção, entendeu? Daí a gente demite por falta de entrega. Mas o comportamento para nós ele pesa muito. Então, tem sempre esse viés, tem sempre esses lados. Então, eu, particularmente, não gosto da avaliação de 360. Avaliação, a gente já rodou avaliação e autoavaliação, né? Como eu falei na questão lá. E daí o que acontecia? A gente tinha uma planilha também, essa também eu podia trazer para vocês, para mostrar para vocês. E ela era uma planilha que a gente fez, que ela era baseada nos valores. E os valores são subjetivos, né? Porque são questões que tu pode ter ou não, tu pode desenvolver ou não, e tu vai desenvolver em graus diferentes. Então, quando chegava para conversar, por exemplo, assim, eu lembro das primeiras autoavaliações, eu ia me autoavaliava, eu ainda sou uma pessoa ainda consciente, né? Então, eu olhava e dizia, realmente, eu não sou boa em tal coisa, eu deixei de entregar tal tarefa, eu não bati tal meta. Beleza, daí chegava lá na reunião com a liderança falava dessa mesma forma, tu não bateu tal meta, tu não entregou tal coisa, tu não falou de tal jeito com o cliente, beleza. Daí ficava muito no mundo das ideias, daquilo que eu preciso melhorar. E aí? Então sempre ficava meio batido de avaliação por avaliação, porque daí acontecia que não fazia o plano de ação. É isso que é importante fazer depois da avaliação de desempenho, fazer um plano de ação. Lá nesse plano de ação, que pode ser o PDI, né, que é onde vai ter as informações lá daquilo que eu preciso melhorar no tempo X, né, o que eu preciso entregar no tempo X. Então isso também é uma coisa que falta muito dentro das organizações, né, que eu acho que é uma crítica também, que é, tipo assim, tu aplica a avaliação de desempenho, mas depois tu não faz nada com ela. Tu não faz um plano de ação, tu não coloca aquele teu funcionário em probatória, por exemplo, né? Probatória é uma questão, assim, que tem empresa que Deus me livre usar a palavra probatória. Tem gente que morre de medo dessa palavra. Mas tem que colocar, entendeu? Porque senão a pessoa não vai entender, de fato, o quão sério é aquilo ali, aquele trabalho dela, e que ela de fato precisa entregar. Porque tem gente que não entrega, né? Tem gente que vai lá e não entrega. Então ela precisa entender, tu precisa entregar tal funcionário, tal questão, né? Tal projeto, porque isso aqui vai depender do trabalho do fulano, isso vai ser consequência do trabalho do fulano, a meta aquela da empresa é baseada nisso aqui. Então tu tem que entender e a pessoa tem que entender, entendeu? Porque a seriedade disso, né? Então a gente trabalha muito com resultado. Daí varia da empresa para empresa, né? Varia muito do espaço que ela vai ter para isso. Muito bom. Uma outra manifestação, pessoal. Depois eu coloco as minhas, vamos colocando as de vocês aí. Uma outra vivência que quer explorar com a Mariana. Legal, o assunto também muito... Opa. Deixa eu só comentar um negócio que o Diego falou também antes ali, da questão do plano de carreira, né? Tu falou dos Correios, né, por exemplo, né? Daí, não sei o que, daí o problema, Diego, é quando tu faz o plano de carreira e tu apresenta de qualquer jeito. Esse problema, porque isso aí vai dar
vai dar ruim. Pode ter certeza. Então, por isso que o plano de carreira ele tem que ser olhado com muito cuidado e ele precisa ser analisado depois. E daí, quando tu for comunicar, tu comunicar da forma mais simples possível, né? E tem que ser visual. Tu tem que ter um documento, tu tem que ter um PPT bonito. E, claro, não falar sobre os salários, né? Porque no momento que tu coloca lá que a equipe tal ganha tal valor de salário, daí tu criou a Terceira Guerra Mundial, né? Eu lembro muito quando a gente começou a fazer a questão da nossa planilha de plano de cargo e salário, não sei se você sabe, mas o salário do profissional de TI era muito alto, inclusive era maior que o meu na época, né? E daí eu olhava aquilo com maturidade, porque eu estava fazendo o processo junto com a equipe da diretoria, e eu olhava para aquilo assim, poxa, já me dava um mal-estar, entendeu? Porque eu pensava, o cara ganha tantos mil reais, né? E é pleno, é júnior, né? E daí eu olhar para minha equipe do comercial, olhava para a equipe comercial e tipo assim, os salários eram tipo muito mais baixos porque o nosso tinha comissão, né? Então era diferente. Mas mesmo assim, né? Então, imagina tu olhar para aquela planilha e tu não ter o embasamento do porquê que aquilo ali, né? Porque a pesquisa é, porque o cargo daquela pessoa, pelos fundamentos técnicos, ele é isso. Então, tu não vai conseguir explicar tudo isso, não vai conseguir explicar o porquê, né? Que tem toda uma explicação por trás, né? Questão técnica, das hard skills, do estudo, de como o mercado está aquecido, de como a gente tem que pagar bem para a gente ter atratividade. Eles não vão entender, então tem que ser sempre o mais simples possível e ter as informações ali de uma forma muito visual, assim, sem falar números, por exemplo. Eu queria provocar o Diego Martins. Na aula passada, Diego, tu falou, não sei se na aula passada ou retrasada, mas em algum momento tu falou que tu foi pedir um aumento, ou tu foi negociar um aumento para os funcionários, e aí te encaminharam para uma figura que me parecia ser uma espécie de analista de RH, mas dedicada a essa questão de percepção de valor da função, no mercado, enfim, o cara que tinha os argumentos lá para te convencer se tu merecia ou não merecia o aumento. Me deu a entender isso aí, que o McDonald's teria essa figura na estrutura, seria o primeiro contato. Não sei se tu pode exemplificar de novo só essa situação. Sim, aqui na empresa tem uma pessoa que faz parte do departamento de GDI, que é o analista de remuneração. Então, a responsabilidade dela é fazer uma análise no mercado sobre a remuneração dos colaboradores. Então, toda nova contratação, ou análise de aumento, enfim. Então, o que acontece? Ela faz uma pesagem do salário dos funcionários com o mercado, colocando uma régua de 100%, um parâmetro de 100%. Então, o salário de um advogado no mercado é 10 mil reais. Então, esse é o salário médio, considerando as atribuições, por exemplo. Então, ela estabelece 100%. Então, se o Diego estiver recebendo 10 mil reais, ele está 100% da remuneração. Se ele estiver recebendo 8 mil reais, então, ele está 20% abaixo do salário do mercado. Se ele estiver ganhando 12 mil, ele está 20% acima. Então, isso vai nortear as ofertas para os novos funcionários e também a distribuição do aumento. Então, anualmente, cada departamento eles ganham um pote, que eles chamam de pote, né? Esse pote é um valor que o gestor pode distribuir entre os seus funcionários, tá? Então, eu tenho 6 na minha equipe e ganhei um pote de 10 mil reais. Então, eu posso distribuir esse aumento para cada um desses funcionários. O que vai definir se o funcionário vai ganhar aumento ou não, primeiro, é o percentual dele sobre a remuneração base. Então, na própria tabela que eu recebo para poder preencher os aumentos, já vem ali qual é o percentual que ele está. Está com 80%, está com 110%, e assim por diante. E o segundo critério é a avaliação de desempenho dele, né? Então, desculpa, são 3 critérios: a avaliação de desempenho e o aumento já aplicado no mês anterior, no ano anterior, né? Então, se utiliza isso. Foi baseado nisso que, quando eu olhei a minha tabela no ano passado, a minha equipe estava marcando ali que a minha equipe estava 110%, 120%. E eu sabia que não era essa a realidade do mercado. Então, o que eu pedi? Eu pedi uma reanálise. Aí a gente estabeleceu ali as atribuições do cargo, né? Reviu, né, as atribuições do cargo, e ela foi para o mercado para fazer uma análise de mercado. Daí ela voltou
com o resultado de que a minha equipe trabalha com de 80% a 90% abaixo da faixa de mercado. E aí, com base nisso, eu entrei na discussão para pedir aumento para eles, né? Entendi. Para eles, né? Porque quem tem que pedir é meu chefe, né? Claro. Não, o chefe, nesse momento, ele quer pensar na equipe. Tá, então, esse analista, ele pode tanto te convencer, ele pode tanto ratificar a tua percepção de que tu tá abaixo, mas também pode te convencer que tu tá acima. Eu fiz a pesquisa e tu tá até ganhando demais pro que... Mas ela tem que justificar, ela manda um relatório... Justificar, né? Ela manda um relatório bem completo, então a primeira coisa que tem é a consulta nos grandes players, né, de RH, né, tipo Robert Half, Thomas Case e outras, né? Então eles têm ali essa régua, né, que eles utilizam, né? Eu acho importante as empresas em geral, e aí entrando nesse tema já que o senhor me chamou para conversa, eu estava quieto, entrando nesse tema da Mariana, eu acho importante olhar para o mercado e fazer esse balanceamento, porque a escolha da remuneração ela não pode ser empírica ou a cargo do dono da empresa, eu acho que tem que pagar tanto. Eu acho que tem que ser feito principalmente uma análise sobre as atribuições do colaborador, né? Então, eu sei porque recentemente eu vi uma vaga aberta para coordenador de segurança de uma empresa grande, né, que tem no estado do Rio Grande do Sul, e a responsabilidade dele era garantir a segurança de todos os CDs, né? E tinha, pelo menos, acho que 4 ou 5 CDs distribuídos nos 3 estados do sul do país. E a oferta salarial era de R$5.000. E aí, eu até estava discutindo com o meu headhunter aí, que está tentando me deixar no estado. Falei para ele, cara, pergunta para eles quanto que ganha o coordenador de marketing responsável pelas 3 unidades. Pergunta quanto que ganha o coordenador de recursos humanos responsável pelas 3 unidades. Pergunta qual é o impacto que vai ter na marca da empresa e nas pessoas quando um colaborador brigar com o outro e dar um tiro no outro porque não tinha um detector de metais ou porque a segurança não fez seu trabalho. Então, eu acho que tem que ser feito. Todas as empresas têm que fazer isso. Elas têm que olhar e ver qual é o nível de responsabilidade, qual é o nível de atribuição que esse colaborador vai ter e o salário tem que estar condizente, né? Porque senão ela vai ter uma perda competitiva muito grande perante o mercado, porque os melhores profissionais não vão estar lá, os melhores profissionais estarão em outros, né? Então, e o risco, pelo menos na área de segurança, ele acaba sendo gigantesco, né? O caso do Carrefour é emblemático. A contratação lá, ela foi por custo, né? Então, eles contrataram... eu não sei se você se lembra aquele programa do governo que era contratar brigadianos temporários para fazer serviços administrativos. Então, eles bateram na porta de um policial e falou, eu preciso de um polícia aqui porque a situação está muito crítica no meu mercado. E aí o cara foi lá e botou uns policiais temporários, que eram ex-policiais temporários, na verdade. E esses caras mataram lá, e aí deu toda aquela problemática, né? E aí, depois que acontecer isso, não adianta ficar demitindo o gerente, demitindo o gestor de segurança, não adianta mais. Porque você contratou errado. Você colocou um segurança que não tem conhecimento. Fala, só para contribuir com essa tua fala ali, eu acompanhei essa situação do policial temporário, porque um dos setores do nosso escritório é justamente a direito militar estadual, né? E, pelo menos, se é isso que eu acompanhei antes, há algum tempo, era assim, o pessoal saía do exército e fazia uma contratação. Então, eram meninos, imagina, de 19 anos, tá? 20 anos, que, a princípio, qual era a descrição do cargo? Olha, administrativo, né? Só que daí, por falta de contingente na ostensiva, né? No policiamento ostensivo, começaram a colocar essa gurizada na rua, sem treinamento, sem preparo, sem manusear arma, muitas vezes, sem saber, também colocando, por exemplo, em estábulos, coisas assim, porque a Brigada Militar tem, né, cavalos, aqui tem a Philipson, né, então,
teve no mínimo 5 acidentes de trabalho que eu me lembro, assim, de um rapaz, até ele faleceu já, mas um cavalo bateu, tipo, deu uma patada bem aqui nele, sabe? E ele veio a falecer depois. Então, e fora essas questões do excesso da força, né? Então, é muito complicado isso, cara. Então, eu uso esse exemplo para trazer para o contexto da Mariana, né? Então, uma falta de definição de atribuições incapacita qualquer avaliação de desempenho, né? E tem um impacto direto, sofre um impacto direto da gestão de benefícios e remuneração. Então, você paga mal, você define errado os atributos, você não tem condições de avaliar, porque você não definiu os atributos, você não contratou a pessoa adequada, né? Eu não posso contratar um lixeiro e querer que ele dirija ônibus, depois avaliar ele negativamente. Não adianta nada, entendendo? Né? Então, e remuneração, né? Então, o resultado está aí, né? E claro, tem vários outros exemplos aí, mas... Eu só queria contribuir na fala do Diego com a questão do olhar para o mercado como benchmark para remuneração, né? Eu entendi que ele é feito de uma forma bastante técnica e aprofundada, e sem dúvida deve ser, né? Mas o risco de você comparar cargo e sem conhecer a realidade da organização e aí trazer isso para dentro como a remuneração sendo realidade é muito grande, né? Porque trazendo para o meu setor aqui, às vezes você pensa, gerente de agência. É gerente de agência aqui, é gerente de agência no Itaú, não é bem assim. A gerente de agência tem estruturas que a agência tem o back-office de o processamento de contratos e tal dentro dela. Tem outro gerente que não precisa gerenciar essa parte, tem uma área que presta esse suporte, ele dá o direcionamento comercial apenas. Então, se você comparar o gerente de agência aqui, o gerente de agência lá, sem entrar um pouco na atribuição e entender a realidade da organização, você corre um risco muito grande, né? Acho que entender toda a estrutura organizacional lá é fundamental. Então, você vai pegar um gerente de RH, tem 5 assessores que cuidam das regiões e tal. Agora não, ele tem tem coordenadores, tem, né, que distribui um pouco a sua atribuição final. Então, eu acho bem complicado, mas claro que ele deve levar em consideração, olha, esse gerente com essas atribuições, com essas e tal. Mas você acertar é muito difícil. A organização acaba dando conforme a sua estrutura, os pares ali, tem uma distribuição de funções muito grande. Eu estou com uma situação aqui também, estou abrindo uma vaga essa semana para um cargo de gerente de operações, um cargo bem estratégico aqui para a gente. E eu fui buscar alguns benchmarks, assim, e o pessoal, não, aqui a minha área de operações tem a parte de crédito embaixo. Não, aqui eu tenho uma área só de crédito, o gerente de operações pega só a parte de TI, a parte de processos ali, mais uma controladoria. Bom, então, se eu pegar um benchmark sem cuidar desses detalhes, né, é complicado. E mesmo com a descrição da função, se você não entender bem a prática, muitas vezes tem uma distorção aí, e mesmo empresas que tenham isso bem estruturado, trazendo aqui para o setor financeiro mesmo. Então, claro que não deve ser o único parâmetro também, né? E outro ponto do plano de cargos e salários que eu ia comentar, né, que a gente vê a ansiedade do pessoal em ter assim, me diz o que eu tenho que fazer para ganhar aumento, me diz o que eu tenho, né? E o que você escreve, o que você assume lá, se não cumprir ou se comunicar mal e tal, como a Mari disse ali, também tem um risco muito grande de você incendiar a coisa. Então, qual é a dose certa entre o que você escreve? Porque, às vezes, que o pessoal, se eu fizer um MBA, se eu fizer um mestrado, que seja, quanto vai ser meu plus lá no salário e tal? Então, se você coloca isso e não equilibra bem com outros fatores de produtividade, de comportamento, né? Não faz um arranjo não faz uma composição muito bem feita ali nessa avaliação de desempenho, gestão por competências, você corre o risco de ter, beleza, o pessoal está lá estudando, focado em fazer MBA, fazer mestrado e tal, mas aqui na entrega
que não tem uma clareza tão grande de quanto vai ser o aumento, de quanto vai ser o benefício. Então, a contribuição aqui realmente tem um campo... é algo que é bastante dinâmico, né? Tem que ser constantemente avaliado, olhado para o mercado. Eu não estou contradizendo o que eu disse antes, porque as práticas são bastante dinâmicas e as empresas inovam bastante nisso, buscando esse melhor equilíbrio. E aí, encontrar essa fórmula, acho que é o maior desafio, né? E aí, terminando um pouco minha fala, é pegar o final da apresentação da Mari ali, que diz respeito aos benefícios também, né? Então, nós fizemos, algum tempo atrás, uma pesquisa de benefícios, né, para entender quais eram os de maior relevância, quais tinham a maior percepção de valor por parte dos colaboradores. Aí é bem claro, né, fica bem claro que eles mudam conforme o momento de vida que o colaborador está lá, né? Então, tá com a família constituída, plano de saúde desponta, assim, ó, plano de saúde, se der para mim, por dependente e tal, para mim é um diferencial entre eu escolher a empresa A ou B, além da remuneração, claro, né, ambiente e tudo mais. E tem outros que não, estão ali no início da formação, tá, não, é o auxílio educação, a empresa que me ajuda mais na minha formação e tal, eu valorizo, eu pendo para lá. E aí, na nossa conclusão, a gente foi para um caminho, assim, que eu vejo cada vez mais empresas adotando, que é justamente dar uma flexibilidade, né, de benefícios. Ao invés de você ir colocando lá, se tem alguma limitação orçamentária para isso, geralmente tem, né, natural, que você deixe na mão dos próprios, da mão dos próprios colaboradores escolherem isso, né, então... se eu tenho um hall de 10 lá e posso escolher 4 ou 5, quais são os que mais me atraem? Faz uma composição e coloca esse controle na mão. E aí, só que, terminando assim, eu queria ouvir um pouco o Diego Strasberg em relação a isso juridicamente, sabe? Porque é uma questão que causa bastante dúvida. Pô, tá, e aí? Depois o cara que tinha o plano de saúde, optou pelo plano de saúde... o outro não tinha, sai lá e numa ação trabalhista vai buscar uma equiparação, alguma coisa em relação a isso, mesmo que está previsto lá na convenção, como isso é visto, se tem algum case para compartilhar. Enfim, eu comecei no assunto do Diego, eu passei pelo Damari, já puxei outro Diego aqui, mas para não ficar interrompendo a todo momento, tudo que eu anotei aqui já passei. Não, Daniel, é bem legal porque uma das falas da Mari eu ia falar, até para não falar demais, eu não ia comentar essa situação, que é justamente isso. Nós temos, assim, ó, no caso dos Correios, tá, do sindicato, a gente vê direto, porque nós temos, tá, de um lado, o acordo coletivo, né, que traz os benefícios. Então, são assim, primeiro que nem a Mari falou ali, os benefícios legais, né, e muitos desses benefícios legais, como o 13º salário, Travou. Travou, achei que tinha sido meu aqui. Tá. Travou o dele. Hoje não foi tu, Dani. Talvez, né? Isso aí é meio sorteado. Que ontem o Dani... Nem fala muito, que é 9h30 ainda, né? Ele voltou aí. Ficou duvidoso. Ele tá aqui, travado ainda. Deixa eu mandar a mensagem. Talvez ele tá falando lá, achando que nós estamos tudo discutindo. Não aconteceu isso. Eu fiquei apresentando aqui o trabalho, demorei uns minutos para ver que tinha caído e fiquei falando sozinho aqui. Esses são os desafios da tecnologia. Estamos vivendo vários aí. Mas paciência, vamos... Pessoal, assim, ó, então eu vou só a título até o Diego voltar, né, que depois, daqui a pouco a gente já vai fazer o nosso intervalo, né. Eu só vou comentar, assim, sobre algumas outras, na linha do que vocês estão falando. Deixa um negócio aqui. A questão esses modelos, e essa é a grande crítica que é permanente aos sistemas de RH, né? Seja para definição de cargo, valor do cargo, pesquisa salarial, plano de cargos, avaliação de desempenho, feedback estruturado, enfim, a gente sempre vai cair no conflito com a subjetividade. A grande crítica é essa, mas isso é subjetivo, mas isso é subjetivo, isso aí não vale para mim. Então, assim, ó, é uma questão a ser estudada. Eu acho que os profissionais de administração e os pesquisadores, mestres e doutores aí, têm um desafio interessante, tá? Eu acho que é uma questão, assim, que
merece mais estudo, merece mais atenção. Eu tenho algumas proposições, depois eu vou falar para vocês, em cima das minhas vivências ali, de implementar e acertar, ou acertar parcialmente, ou errar tudo. E aí tu vai construindo o teu modelo, né? Isso aqui não funciona, isso aqui funciona, tá? Então, e a gente vai juntando outros elementos e acaba construindo um modelo que nunca vai ser perfeito e nem se tem essa pretensão. Justamente porque ela é ancorada em julgamentos que em boa parte, principalmente as questões comportamentais, né, elas são subjetivas, né? Então, assim, aqui na universidade, por exemplo, a gente tem, né, um sistema de avaliação de desempenho. Eu fiz isso no diagnóstico estratégico. Já tenho um trabalho que é de dar um suporte ao planejamento estratégico da universidade. Tá? Nesse momento eu sou consultor. Oi. Peguei no celular agora aqui, espero que eu tenha me feito entender, terminei a minha explicação aqui. Eu fiquei falando, viu, Daniel? Acontece também, né? Isso foi vingança, Daniel. Eu entendi, mas Nós comentamos aqui. Ele fez uma pergunta e fez alguma coisa lá para cair a internet aqui, cara. É que o Diego não tava ontem, cara. Mas... Eu acho que foi, hein? Só para não ficar com aquela fama que só ele que fica falando e cai e trava, né? Não guardo rancores, eu sofro sozinho mesmo. Tu queria complementar alguma coisa, Diego, sobre... Não, sei sim, se tu percebeu. Eu até tinha me esquecido da pergunta agora, do Daniel, mas era sobre essa situação do... Ali, né? Não, assim, ó, a gente tem um caso, casos muito emblemáticos, assim, no Correio, porque, como eu falei, tem um acordo coletivo que traz ano a ano, ele é negociado, né? Então, os benefícios que vêm do acordo coletivo, eles podem ser retirados, né? Então, vamos dizer assim, o Vale Cultura, o plano de saúde. Agora, quando a empresa coloca isso no benefício, no cargo do PCC, né, no plano de cargos e salários, ou em qualquer regulamento, esses direitos, eles agregam, eles integram ali os direitos, né, do trabalhador, do colaborador, e não podem ser retirados. Então, o que acontece, por exemplo, nos Correios que a gente viu, o Vale Cultura, inicialmente ele veio previsto no acordo coletivo, mas a empresa implementou através do regulamento. E quando eles tiraram no acordo coletivo, nós judicializamos enquanto sindicato, com uma ação coletiva, e conseguimos manter para mais de 1.000 pessoas, porque a nossa base aqui tem quase 2.800 pessoas, né? Então, olha o impacto que isso causou para a empresa de uma questão de má gestão. Cara, tu poderia ter deixado no acordo coletivo, pensando enquanto gestor, né? Então, o que eu vejo, assim, que a empresa tem que olhar sempre assim, tá, quais são os benefícios do acordo coletivo? E não internalizar, se pensando como gestor, não internalizar aquilo num regulamento. Porque quando tu coloca para um regulamento da empresa, ele agrega ao direito adquirido. E aí não tem como tirar. A mesma coisa o salário. Até pegando o gancho ali que o Diego falou dos R$5.000 do gestor, né? Me parece que realmente, claramente, é abaixo. O que eu vejo que muitas empresas estão fazendo, eles colocam assim, não, o que a gente pode pagar assim de fixo? E aí eles não colocam, mas depois de repente abrem, né? Não sei se é o caso. Não, mas tem os benefícios tais. Daí pode chegar a R$15.000, por exemplo. Né? Mas claro, o que eles estão jogando? Eles estão jogando, eu posso a qualquer momento suprimir esses 10.000 de diferença. Olha a jogada jurídica que, não sei se é o caso, né, Diego? Mas eu vejo que algumas empresas vêm fazendo. Mas fazem isso mesmo, e assim, eu vou ser sincero, tá? E a gente faz isso na gestão de terceiros aqui. Então, um exemplo, tem as recepcionistas, tá? Então, a gente percebeu que aqui em Alphaville, o salário das recepcionistas é diferente, paga um pouco a mais, né? Porque é uma região de grandes empresas e tal. Então, eu fiquei com receio de incorporar isso no salário, né? Porque caso eu venha contratar no futuro ou mudar a empresa, alguma coisa, eu não consigo mudar o salário. Porque se for a mesma funcionária, eu não posso reduzir o salário dela. Então, o que eu fiz? Eu mandei a terceirizada pagar como benefício de assiduidade. Então, se elas não faltam ao trabalho, elas ganham 800 pau de remuneração a mais. Então, isso aí, essa estratégia, ela existe sim. Mas no caso desse coordenador, que bom que você citou, eu acho que é mais e aí o professor Marco, de repente, pode validar essa informação, porque acontece muito numa empresa que está crescendo, tá?
que é o seguinte, eu tenho lá um CD e eu tenho lá os meus vigilantes. Aí eu cresci. Pô, eu começo a perceber que eu preciso de um coordenador, eu preciso de alguém que gerencie isso. Então ela vai lá e pega o vigilante e fala assim, cara, quanto é que tu ganha? Eu ganho 2 mil. Pô, então eu vou te dobrar o salário. Aí ela dobra o salário. 4 mil reais. O que ela percebe ao longo do tempo? Que aquele cara não dá conta. Então, olha, vamos ter que demitir aí o Josiclay, porque ele não dá conta. Beleza, RH, contrata outro coordenador. Aí o RH, beleza, qual vai ser a responsabilidade dele? Essa aqui. Mas ele não olha para o mercado, porque é um RH tosco, na minha opinião. Não olha para o mercado. O que ele olha? Ele olha para o salário que pagava para o cara. Pô, eu pagava 4. Vou dar R$1.000 aqui e vou tentar pegar no mercado. O que vai acontecer? Ela vai contratar outro vigilante melhorado. Entendeu? E vai ser isso até acontecer o que aconteceu no Carrefour, que, né, em 2 momentos até. Tem o lado do cachorrinho também, do cara que chutou o cachorrinho. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. Acontece com várias outras empresas. Então eu acho que não é só na área de segurança, mas deve acontecer. O professor Marco, na aula passada, estava falando o exemplo que é da empresa pequena, aí tem o cara do RH, né? Aí aquele cara ali assume outras funções, treina ele, capacita, né, professor? Eu já estava citando algo assim, né? Sim. Só que vai chegar um momento que não adianta tu pagar 10 mil reais para aquele cara não está preparado. Tu vai ter que sacar aquele cara fora e olhar para o mercado. Ou se aquele cara se capacitou, ele vai olhar para você e vai falar, tu não me serve mais. E ele vai sair fora. Uhum. Ou seja, tu tem que pagar o que o mercado paga. O que não pode fazer é que o MEC fez agora, junto nesse cartel aí, que foi denunciado na semana passada, né? Vocês ficaram sabendo, né? 33 empresas envolvidas num cartel de remuneração, salário. Meu Deus. Saiu, foi feito um acordo de leniência. Não vi. E a Arcos Dourados está... Até eu fiz minhas consultas internas aqui, a Arcos foi a primeira a sair do grupo. Eles criaram uma associação de empresas, e nessa associação de empresas eles diziam, olha, alguém que nem o Daniel tem que ganhar tanto e não pode ganhar mais do que isso. Para todas? Para todas. Então, se o Daniel quisesse sair do MEC para ir para outra empresa, e era empresa, procura na internet aí, são 33 empresas, só empresa grande. O Daniel não ia ganhar mais. Ia continuar ganhando uma mixaria de salário. E aí o MEC percebeu que era para isso e saiu fora antes. Essa foi a informação que eu recebi. Mas não adianta, vai se ferrar igual, vai ter que pagar uma multa aí. Mas fazem isso também, né? Então, às vezes a gente está aqui teorizando, mas na prática do mundo dos negócios tem essa questão aí, né? Sim. Não, beleza, pessoal. Vamos fazer o seguinte, tem temas pendentes aí, ainda eu vou falar um pouquinho mais de algumas questões da universidade aqui e também explorar essa questão da subjetividade, mas depois do intervalo. Mas qualquer outro tema que vocês ainda entendam como pendente, podem explorar, que o segundo momento é para isso, tá? Então, vamos nos reunir novamente 10 para as... Pode ser? 10 para as 10? Tá? Fechou. Pode? Pode, sim. Então tá. Então, até daqui a pouco.